Eu fui uma criancinha melancólica que sofreu muito nas mãos de uma mãe colérica por três motivos, principalmente: tom de voz, palavras muito duras, o colérico imaturo, que não tem autoconhecimento, que não faz terapia. O seu principal problema na vida é o descontrole da sua ira. Quem convive com um colérico imaturo sabe que qualquer pequena coisa é um gatilho que ele vai de 0 a 100. Quando eu era criança, eu tenho ansiedade, sintomas de ansiedade, problemas por conta da ansiedade, desde muito novinha. Porque eu vivia em estado de alerta constante. Eu não tinha só medo da minha mãe, eu tinha pânico, eu tinha desespero, porque eu nunca sabia o que eu ia fazer ou qualquer coisa que poderia acontecer, que ela se transformaria num monstro devorador e ela ia começar a gritar muito. O colérico é muito bom de briga. Ele é inteligente no sentido de esperto, no sentido de malicioso. Ele sempre sabe identificar as suas fraquezas. Ele sabe como falar para te machucar. Ele sabe onde atacar. Você nunca vai conseguir ganhar uma briga com o colérico, porque ele nasceu para isso. Ele sente quase que um prazer secreto em ter oportunidade de brigar com alguém, só para ele praticar um pouco e ver o quanto que ele é campeão todas as vezes. Então minha mãe, ela usava palavras para me repreender que não tinham limite. Ela usava palavrões pesados, palavras de baixo calão que eu não posso falar aqui. E talvez se eu tivesse sido uma criancinha de qualquer outro temperamento, eu teria nem lembrado, nem escutado o que ela falou, não levado a sério. Eu teria saído correndo quando ela tentasse me atacar, eu teria tentado revidar, mas não. Eu era aquela criancinha melancólica, frágil, fraquinha em todos os sentidos, que nunca revidou, que sempre permitiu tudo, que sofria caladinha, que não queria incomodar. Até hoje eu tenho isso já gravado, um comportamento silencioso. Mesmo sozinha em casa, eu já me mexo de um jeito que o jeito que eu ando não faz barulho. Eu tento não me mexer muito para não atrapalhar ninguém. Tento tossir bem baixinho, espirrar bem baixinho, porque eu cresci assim, me sentindo um incômodo e tudo que eu fazia podia ser gatilho para despertar uma ira que eu tinha muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Segundo ponto, a cobrança por números e resultados e zero afeto, zero sentimento. Os coléricos são muito competitivos. E a minha mãe queria que a filha dela sempre fosse a melhor em tudo. Então, na escola, eu tinha que ter as melhores notas da sala. Se eu ia numa festa, eu tinha que ser a mais bem arrumada, a mais bonita, a que mais conversasse com mais pessoas. Tudo que eu fazia tinha que ser uma competição para que ela pudesse mostrar para a sociedade o quanto que a filha dela se destacava. Mas o problema era que eu, na minha mentezinha melancólica, já tinha, por natureza, uma autocobrança muito excessiva. Então, eu mesma já nunca me achava boa o suficiente pra nada. Só que, além da minha cobrança excessiva, eu tinha uma outra pessoa do meu lado me cobrando mais e mais e mais ainda. E aí, o que acontecia era que eu não suportava a pressão. Então, eu estava sempre chorando. E quanto mais eu chorava, mais eu irritava a minha mãe colérica e os gatilhos pra ira aconteciam com muita frequência. E aí, eu era mais chamada de mais palavrões, no sentido de lerda, burra. Nos momentos de choro, o que mais me machucava, o que eu mais tenho lembranças de dor da infância, era quando eu estava chorando e eu queria tanto um abraço. Eu queria tanto, tanto um abraço. Eu queria um toque. Eu queria só que minha mãe me abraçasse. E eu não tinha. Eu lembro de ficar olhando para ela em uma distância de mim, enquanto eu chorava, 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 com muita vontade de só chegar perto e abraçar, mas eu não podia, eu era impedida, porque ela não queria nem saber de nunca mais olhar para minha cara, enquanto eu continuava querendo ela, amando ela, desejando, sonhando que um dia ela ia começar a gostar de mim, que um dia ela ia se orgulhar de mim, mas nunca aconteceu. E o último ponto, não menos doloroso, é o desrespeito pelos meus gostos pessoais, que eram todos chamados de rotulados como frescura. Então eu, como criancinha melancólica, eu tinha pouquíssimos amigos, porque a minha companhia, mesmo de coração, eram as minhas coleções de livros, coleção de revista, coleção de CDs, coleção de pôster na parede, coleção de roupas que eu pintava e customizava. Só que tudo isso eu tinha que fazer escondido da minha mãe quando ela não estava em casa. Porque se ela visse eu me dedicando demais às minhas produções artísticas, eu sabia o que aconteceria.
Revistas jogadas fora, livros rasgados e queimados, cadernos da escola que eu enfeitava demais, eram estragados e jogados no lixo. Tudo que eu tentava gostar era rotulado como frescura, e isso machucava muito mais que qualquer outra coisa. É muito triste pro melancólico ver aquilo que pra ele é sagrado, e outra pessoa simplesmente diminuindo como se fosse um lixo, como se fosse algo inútil, como se fosse uma frescura. É por isso que essa relação melancólico-colérico é potencialmente tão perigosa, porque o problema das crianças que crescem sendo maltratadas dessa forma não acaba na infância, porque você cresce aprendendo que ser amado é desse jeito, e você acaba buscando outros relacionamentos em que as pessoas vão te maltratar do mesmo jeito, porque é assim que você acha que é o único jeito de ser amado. E é aí que começa o verdadeiro problema.